Irmãos, aqui esse texto, ele vai falar de duas mulheres. Mulheres essas que eram parteiras, né? Uma chamava Sifrá e a outra Puá, né? Os nomes diferentes, né? Mas Sifrá significa beleza e Puá significa esplendor. Então essas duas mulheres elas eram parteiras. Então são nomes que nos lembram coragem e confiança na direção de Deus. Porque se nós formos observar ao nosso redor, muitas vezes nós encontramos mulheres corajosas, né? Mulheres que confiantes. Mas em quem elas têm essa confiança? Em quem elas são tão corajosas? Aqui a palavra diz que essas duas mulheres, elas eram corajosas e confiantes, mas tem um detalhe que faz toda a diferença. Era confiança e coragem na direção de Deus. Né? Então muitas vezes a gente vê pessoas aí que elas têm coragem, por exemplo, de fazer, de praticar um esporte que tenta até contra a própria vida, né? Determinados esportes, elas são corajosas. Mas essa coragem vem de quem? É direcionada a quem? Nelas próprias. Elas desafiam a elas mesmas, né? Pessoas que muitas vezes têm confiança, são pessoas confiantes. Vai fazer determinada coisa e elas têm aquela confiança. Mas elas confiam em si, confiam na sua sabedoria natural, confiam naquilo que elas estudam, confiam na sua profissão, mas não é uma confiança em Deus. E nós, como conhecedoras da palavra, devemos ser mulheres corajosas, mulheres confiantes, mas sempre na direção de Deus. Porque assim saberemos e teremos bons resultados. A história de Sifrá e Puá, ela ocorre durante a escravidão dos hebreus no Egito. Ali aquele povo estava cativo e aí o rei, ele começou a oprimir aquele povo, lançando trabalhos escravos sobre aquele povo. E aí ele percebeu que aquele povo, ele crescia. E foi quando ele teve essa ideia, ele teve esse plano de impedir o crescimento dos hebreus. Porque ele temia que aquele povo crescesse, se juntasse com os seus inimigos e fosse lutar contra ele. E aí, quando ele teve essa ideia, logo ele percebeu que não daria para executar esse plano sozinho. Ele ia precisar de alguém. Foi quando ele lembrou de Sifrá e Puá e as convocaram. E quando elas chegaram diante dele, ele deu uma ordem para elas, dizendo que elas fossem ajudar as hebreias no parto e toda criança que nascesse, fosse homem, elas deveriam matar. E se fosse menina, deixariam. Aquelas mulheres receberam essa ordem, mas elas decidiram não acatar essa ordem, né? Porque a intenção do rei era controlar o crescimento da população, mas ele não poderia fazer isso sozinho, precisaria de alguém. E aí eu fiquei a me perguntar: a quem nós estamos ajudando a cometer atos, a praticar atos que está ferindo os princípios bíblicos? E eu fiquei me fazendo essa pergunta: será que eu tenho colaborado com alguém para fazer determinada coisa que está fora da palavra? Essas mulheres, elas não acataram essa ordem do rei.
elas ficaram. Por quê? E por que elas não acataram essa ordem do rei? Porque elas temiam ao Senhor. Elas sabiam o Deus que elas serviam. Então, isso que eu e você precisamos saber, né? Ter consciência do Deus que nós servimos. E devemos temer ao Senhor. E aí, elas decidiram não cumprir essa ordem do rei. Por quê? Elas temiam ao Senhor e reconheciam a importância da vida. Isso também nós precisamos ter em mente. Saber que a vida é importante, que a vida do outro também é importante. E elas decidiram não fazer. Mas aí tem outra questão que envolve essas mulheres. Eram duas. E duas, né? Você sabe, uma pensa uma coisa, outra pensa outra. Mas essas mulheres, elas andavam em concordância. Elas professavam a mesma fé. Elas tinham o mesmo direcionamento, que era a direção do Senhor. Elas serviam o mesmo Deus. Elas caminhavam na mesma direção. Porque preste atenção. Se elas não tivessem essa comunhão, se elas não professassem a mesma fé, uma ia querer fazer e a outra ia querer ficar de fora. Mas elas tinham concordância. E aí eu fiquei me perguntando: com quem eu tenho andado? Tenho andado com alguém que concorda com a minha fé? Tenho andado com alguém que eu vejo atitudes que está inerente com a palavra do Senhor? Ou eu tenho andado com alguém que comete, que faz determinadas coisas, que abomina a palavra, mas eu aceito porque é alguém que eu amo? Quem tem sido a minha companhia? É a gente como mulher de fé, como mulher que serve ao Deus vivo e todo-poderoso, como mulher que procura cada dia conhecer a palavra. Precisamos rever com quem nós estamos andando. Não é que vamos ser inimigas das pessoas, mas com quem eu ando, né? Já dizia a minha mãe: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Mãe é uma mulher sábia. Então, aquelas parteiras, elas eram mulheres que se tornaram símbolo de resistência, símbolo de esperança para aquele povo. Aquelas mulheres, com a sua atitude de temer ao Senhor, elas foram vistas assim. Aquele povo passou a ter esperança por conta da atitude daquelas mulheres. Aquelas mulheres, elas demonstraram temor ao Senhor. E aí a gente vai lá para Gênesis 22, 12, que aí vai dizer que Abraão, por temer ao Senhor, entregou Isaac em sacrifício ao Senhor. Então, Abraão, ele temeu ao Senhor. Ele sabia o Deus que ele cria. E ele levou Isaac para o sacrifício. Então, irmãs, a gente precisa estar, né, atentas, né, à palavra. E aí no versículo 19, né, que a gente leu aqui, que quando o rei chama as parteiras para saber por que o plano dele não estava dando certo, aquelas mulheres, né, falaram que as hebreias eram mulheres fortes, que quando elas chegavam já tinham nascido e elas não podiam fazer mais nada. Será que o rei, ele entendeu aquela desculpa que aquelas mulheres deram ao rei? Ou foi o Senhor que agiu de maneira sobrenatural na vida daquelas mulheres, impedindo que o rei fizesse o mal para elas?
Será que foi uma coisa simplesmente ele aceitou? Ou foi o agir de Deus por ver que elas temiam e serviam a Ele de verdade, com interesse de coração? E aí a gente vai para a palavra e a palavra nos responde. Lá em Provérbios 21, no versículo 1 diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Daí a resposta. Não foi porque o rei foi bonzinho, se deu satisfeito com a resposta daquelas mulheres, mas foi o poder do Senhor. Porque o coração do rei está nas mãos do Senhor. E o Senhor o inclina para o que ele bem quer. E o Senhor agiu na vida daquelas mulheres. No Salmo 139, Davi expressa a postura daqueles que temem mais a Deus do que os homens. Davi fala naquele salmo todo, né, de pessoas que se comportam de maneira firme, de maneira segura, de maneira decidida, sem retroceder. Aqueles que confiam de todo o coração no Senhor. E aquelas mulheres, elas tiveram a mesma postura de Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles preferiram ser lançados na fornalha do que adorar a estátua de Baal. Aqueles homens permaneceram firmes na fé. Eles não vacilaram. A mesma postura daquelas mulheres foi a mesma de Daniel, que preferiu ser lançado na cova dos leões a orar a deuses estranhos. Então, são pessoas, são exemplos de homens e mulheres na palavra que permanecem firmes na fé. E a gente precisa pedir ao Senhor todos os dias para aumentar a nossa fé, para nos dar estrutura, porque quando o dia mal chega, quando as adversidades chegam, a gente precisa saber em quem a gente confia. E saber que o Senhor é fiel para nos dar isso. Glória a Deus. Quando aquelas mulheres decidiram não acatar a ordem do rei, aquelas mulheres ainda não tinham nenhuma justificativa. Elas simplesmente não acataram porque elas estavam fazendo, elas sabiam que elas estavam fazendo o que era certo diante do Senhor. Elas ainda não tinham uma ideia do que elas iam fazer, né? Então, só depois, quando o rei percebeu, foi que chamaram elas. Mas se aquelas mulheres, elas tivessem decidido a acatar as ordens daquele rei, como que aquelas mulheres seriam vistas? Aquelas mulheres seriam lembradas como sinônimos de crueldade, né? Eu dizer que mulheres cruéis, né, mataram os bebês, mas elas não seguiram esse caminho, elas não acataram, né? E aquelas mulheres, elas são lembradas com honra, com admiração, por conta da postura, por conta do rumo que elas tomaram, que foi fazer a vontade do Senhor. E lá em Provérbios 29, 25, diz assim: o temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alta torre. Então, aquele que teme ao homem vai cair no laço, em armadilha, porque está temendo o homem. Mas aquele que não, que teme ao Senhor, que busca o Senhor, que confia no Senhor, o Senhor dará escape. O Senhor colocará em alto retiro, em monte alto. O Senhor dará a solução para toda e qualquer adversidade. E esse versículo nos mostra que confiar no Senhor nos traz segurança e proteção. Aqueles que confiam no Senhor têm segurança, têm a proteção dos céus, têm a proteção divina. Para que proteção melhor do que a proteção do Senhor? Mas a gente precisa confiar.
A gente precisa crer. E lá em Atos 5, 29, que fala sobre obediência, aí o versículo diz assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mas importa obedecer a Deus do que aos homens. E a gente, precisa ter cuidado, porque pode ocorrer determinada situação que a gente precisa de fato tomar o posicionamento adequado. Porque se eu tiver que obedecer, não que a gente deve ser imprudentes, não obedecer às leis dos homens, mas desde que não fira os preceitos bíblicos, desde que não vá de encontro àquilo que eu creio, o Deus vivo, todo-poderoso. Porque se for algo que vai abater a minha fé, se for algo que vai entristecer o coração do Senhor, eu não devo obedecer. Eu preciso primeiro obedecer a palavra. Eu não devo temer o homem. Eu preciso obedecer a palavra. Então, a história de Sifra e Poá serve como exemplo de coragem e resistência. Elas foram corajosas e foram resilientes para vencer a opressão, para vencer todo aquela coisa do rei, que era algo maligno, que era algo mau, que era algo para destruir, Então elas foram corajosas, porque aquele povo era oprimido, aquele povo era perseguido, e elas permaneceram firmes, e elas venceram. E aí no final nos diz que o Senhor abençoou aquelas mulheres. O Senhor deu a elas famílias. A palavra diz: estabeleceu-lhes casas. E por quê? Porque temeram ao Senhor. Porque não vacilaram na fé. Não retrocederam. Não se acovardaram diante das circunstâncias. Aleluia. Elas não agiram de acordo com o ambiente que elas estavam. Porque se elas agissem de acordo com o ambiente, as circunstâncias que estavam diante delas, elas teriam obedecido ao rei. Mas o ambiente não interferiu na decisão que elas tomaram, que foi de continuar firme no Senhor. Então, que essas duas mulheres possam nos inspirar a sermos firmes na fé. Quando estivermos diante de uma situação, de um problema, nós possamos analisar e possamos crer que, fazendo a vontade do Senhor, o Senhor nos dará o escape. O Senhor nos dará o livramento. Ainda que vamos estar no meio de toda a turbulência, mas com o Senhor a gente vence. O Senhor nos capacita, nos fortalece e nos faz vencer toda e qualquer situação. Amém? Essa foi a palavra.